Olá, estamos começando mais um Personalidades. E que tal tu fazeres o teu evento no restaurante Peninha aqui em Araranguá, no centro? Sério, olha, um ambiente climatizado, um super estacionamento, tu pode escolher a gastronomia, tu queres servir churrasco, enfim, as saladas, o buffet que tu quiseres escolher, sem contar que é aquele atendimento maravilhoso, o lugar é bem amplo, tu podes fazer a tua formatura, o teu aniversário, o teu encontro de amigos. O restaurante Peninha proporciona que tu escolha qualquer dia da semana à noite para fazer o teu evento. Passa lá, dá uma ligadinha e marca. Deixa eu falar antes de apresentar o meu entrevistado de hoje, também da Ângela Monteiro, que sempre me veste, por isso eu me sinto sempre uma diva maravilhosa. E a Ângela Monteiro é daqui, essa qualidade toda do vestuário feminino é de Araranguá. Claro que vai para o Brasil inteiro, mas tu tens a possibilidade de comprar direto, inclusive de fábrica, no Outlet aqui em Araranguá. Entra no site, tu vai ver já a nova coleção da Ângela Monteiro. E quero falar também do salão do Betinho, que faz meus cabelos, embora hoje eu mesmo aqui dei um jeitinho, deu pra perceber, né? Porque quando o Betinho mexe, aí fica aquela coisa maravilhosa. Por isso que eu sempre faço a propaganda desse incrível cabeleireiro que faz penteados, que faz químicas, que faz tudo que tá assim, super na moda, ele tá antenado e traz pra gente aqui. E tem o Mário também, que é design de sobrancelhas. Ele faz todo tipo de design de sobrancelhas, inclusive o fio a fio que eu fiz, aprovei, maravilhoso. E a Ritiele, que é a melhor manicure do mundo, também trabalha lá no Salão do Betinho, e a gente sai sempre satisfeito. E para encerrar, meus parceiros de hoje, quero agradecer a Joalheria Ótica Alcidino, que está sempre nos melhores momentos da vida da gente. Quem já não ganhou um presente inesquecível e especial da Joalheria Ótica Alcidino? Se tu nunca ganhaste, meu amor, quem sabe não é a hora de tu ires lá e comprar o seu próprio presente? Sim, quem é a pessoa mais importante da sua vida é tu mesmo. Então vai lá e se presenteie joias, relógios, óculos e um atendimento especial. Agora sim, eu vou apresentar meu super entrevistado de hoje. Paulo Ferreira, tudo bem, Paulo? Tudo bem. A gente está aqui nesse espaço que é o teu consultório aqui em Araranguá. Isso. É consultório do quê? De psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica e também de terapia floral. Céus, só isso já dá um programa, né? Mas eu queria que tu resumisse assim, o que exatamente é essa terapia? A psicoterapia reencarnacionista, na realidade, ela busca... Eu digo sempre que ela é um instrumento de despertar de consciência e autocura. Porque, na realidade, eu não trataria, por exemplo, a Karen. Porque a Karen é uma casca, cocriada por ti como uma consciência, como uma alma, como um espírito imortal que tu és. Cocriada da maneira exata como seria importante para ti nessa existência trabalhar a tua reforma íntima. Né? Então a gente procura primeiro conhecer quem é esse espírito que está aí. A gente diz que é uma nova escola da psicologia porque ela aborda sobre os olhos da reencarnação. Ou seja, eu não sou, eu estou o Paulo. Eu não sou, eu estou o psicoterapeuta reencarnacionista. Cocrio uma existência exatamente para que ela sirva de um bom instrumento para a minha reforma íntima. Então a gente trabalha isso aqui na psicoterapia reencarnacionista sobre 4 pilares. O primeiro pilar é a personalidade congênita, né? Então ela não é formada na infância, ela se manifesta, porque nós somos seres imortais, a gente precisa conhecer essa personalidade. O segundo pilar, que é o... Não, mas para tudo, volta no primeiro pilar, que eu tenho várias perguntas já para fazer no primeiro pilar. Não se forma na infância quer dizer que tu não está se tratando aquela pessoa que está vivendo aquela vida, está se tratando uma pessoa que vem de muitas vidas. Não apenas dessa vida atual, tá? Porque normalmente a gente tem uma tendência, né, por pensar que isso aqui é real, porque eu toco, eu sinto, né, isso aqui é real, eu tenho uma tendência a acreditar que, sei lá, eu tenho um trauma de infância, determinado trauma de infância. Tenho uma tendência a acreditar que é por causa daquele trauma de infância que hoje eu me sinto assim, por hoje que eu reajo assim. O sentimento que eu tive naquele trauma da infância é real, tá? Mas não foi apenas por causa daquela situação da infância. Sim, mas aí tu tá jogando Freud assim aqui da janela, né? E toda a psicologia comum de que os pais têm total responsabilidade, inclusive, sobre a personalidade da pessoa. Não é tudo isso, então? Não, eles são corresponsáveis. Porque o processo de reencarnação, na realidade, ele é complexo, né? Mas a gente, em geral,
tá? Eu vou chutar um número aqui, porcentagem, mas só para facilitar o raciocínio. Mas em média, 90% dos casos, os processos de reencarnação são conscientes. Podem não ser totalmente conscientes. Como assim, que eu escolho? A gente escolhe, mas não é escolher como eu quero aquele, eu quero escolha por sintonia. Dependendo da sintonia que eu estiver energeticamente, eu vou co-criar uma existência. E esse processo de cocriação, ele é coletivo. Por exemplo, cada um de nós aqui, agora, o Paulo, agora nessa casca atual, eu tenho um número X de irmãos meus no extrafísico que me acompanham. Tu também tens. Cada uma das pessoas que estão aqui tem. A gente não só vê quem é clarividente. Tá, mas aí nós temos 7 bilhões de pessoas neste planeta hoje. Se a gente pensar na história de 150 anos atrás, tinha muitas dessas pessoas que estavam lá vivendo 150 anos atrás. Inclusive nós. Inclusive nós, tá. Mas aumentou o número de pessoas. Como é que explica isso? Os espíritos nunca acabam de nascer? Não, mas não existe só a Terra para reencarnar. Não existe só esse plano que a gente conhece, que a gente chama de planeta. Existem outras formas de vida, por outras esferas, por outros mundos paralelos. Não é só essa aqui. Então tem pessoas que estão vivendo, por exemplo, a primeira experiência na Terra. Muito difícil. Muito difícil. Mas então está aumentando o número como? Sim, porque vem de outras. Mas só que, por exemplo... Não, mas assim, na Terra pode ser a primeira vez. Em tese, sim. Mas como o planeta Terra hoje está mudando energeticamente, a frequência energética está mudando, tanto é que a gente sente que o dia não tem 24 horas. Correto? Parece que não dá para fazer mais. O nosso cérebro ainda está parado numa certa frequência. O planeta já está muito mais à frente. Porque a gente ainda tem alguns padrões de personalidade congênita que precisa curar. A gente tem algumas crenças limitantes, que a gente chama de crenças limitantes, como consciências, ou como espíritos, ou como almas, o que for. E de acordo com essas crenças, de acordo com a nossa sintonia, a gente vai co-criar uma existência. Aqui na psicoterapia reencarnacionista, a gente não busca, a gente não dá diagnóstico. A gente recebe pessoas com diagnóstico, por exemplo, mas não é nosso papel dizer que está certo, que está errado. Tem profissionais que são focados para isso. A gente tem aqui um outro viés. A gente abre uma outra página, outras possibilidades. Ninguém aqui vai dizer que é ou que não é. Porque a cura só tu pode te dar. Só eu posso me curar. Existem vários instrumentos, vários caminhos. Não dá para padronizar as coisas, né? Então na PR aqui a gente precisa primeiro conhecer quem é esse espírito que está aqui, que é a personalidade congênita. O segundo pilar, que na realidade eu digo que a principal ferramenta é a troca de raciocínio. É encarar a existência com os olhos do espírito. Olhar no espelho, quando eu me olhar no espelho, eu sentir, não pensar. Que eu não sou o Paulo, eu sou o Paulo. Estou numa estrutura física, divina, cocriada por mim, em perfeito estado, de acordo com o que eu precisava trabalhar para a minha reforma íntima. Mas eu não sou ela. A maneira como essa casca, ou eu, Paulo aqui, agora como Paulo, reajo e sinto nas situações, é real, porque é uma que eu tenho uma tendência muito grande a repetir. Em boa parte dos casos, a gente passa a encarnação, entra em outra existência e está caindo nos mesmos erros. Fica de recuperação. Sempre. Fazendo provinhas. Tanto que segunda época, chega no plano superior, os mentores dizem que o que a gente mais fala, que existe uma sequência, né? Inclusive na regressão terapêutica, várias pessoas vivenciam isso. Mas a princípio, quando a gente já está consciente, está preparando a reencarnação, o que a gente mais fala lá, segundo eles, é: se eu soubesse. Então, Se eu lembrasse. Mas por que então a gente não nasce sabendo? Não seria muito mais fácil? Porque existem algumas leis universais e de acordo com a nossa capacidade de compreensão. Existe uma delas que é a lei do esquecimento. Se a gente não tem ainda compreensão das coisas básicas da existência, imagina se a gente reencarnasse tendo total consciência do que tu fez outra existência, o que tu foi. Tá, então eu estou lidando com duas, vou usar o termo pessoas, mas assim, vou usar ele. Tem a Karen com esta aparência, esta vida, e tem o espírito, não sei o nome, da Karen. Porque se eu olhar no espelho e vir duas histórias, vai embaralhar um pouco. Não, mas daí que tá. Não são duas, é uma só. A tua essência é uma só.
O problema é que a gente se apega a essa casca. A gente tem uma tendência a se apegar a ela. Se tu pisar no meu pé, se tiver uma tendência a irritação e vitimização, eu vou brigar contigo, tu não viu que eu estava com o meu pé aqui? Eu não tenho como controlar se tu vai pisar ou não vai pisar no meu pé. Mas eu tenho coisas específicas para tratar nesta existência como Tem, Karen, por exemplo. tem. Terceiro ponto. Tá. O terceiro é não cair na ilusão dos rótulos das cascas. Isso aqui é uma casca, certo? E toda a sociedade como um todo, a vida que a gente acha, que nos disseram que é, tem várias formas de se viver que a gente às vezes aprende por osmose. O tal do tem que ser, tem que fazer, tem que ter sucesso. Essas crises de ansiedade, de depressão, crises de pânico e por aí vai. Né? Porque muitas vezes a gente absorve tudo que está ao nosso redor e acredita que aquilo é, porque é. Mas nem sempre o que é bom para mim pode ser bom para ti. Então a gente trabalha aqui, porque se eu me conhecer como essência, encarar a existência com os olhos do espírito, versão espírito, eu não vou mais cair na ilusão dos rótulos das cascas por que me rodeiam, eu vou conseguir fazer o meu real aproveitamento da encarnação, que é o quarto pilar. O que eu vim fazer nessa existência? Gente, mas essa é a pergunta que todo mundo se faz. Sim, né? Por exemplo, tu não estás nessa profissão por acaso. Tu sabes qual é a tua missão? Sei. Qual é? Uma delas é trabalhar minha reforma íntima por meio da cura com as outras pessoas. E dentro desse meu perfil de, quer dizer, personalidade congênita, a gente tem várias coisinhas ali, tem várias outras que eu preciso trabalhar comigo. Não só na profissão, mas na vida como um todo. E certamente a cada novo passo que eu der, vai ser mais uma janelinha que eu vou abrir. Que antes eu não tinha condições ainda para compreender. O que te fez compreender? A dor, o sofrimento. De que forma? Porque eu passei por um momento da vida, né? A princípio eu estava no auge da minha carreira profissional da época, eu trabalhava com consultoria em relações internacionais, com diplomacia empresarial, representava grupos de investimento na área de energias renováveis e sustentabilidade, né? Estava recém sido empossado presidente da Câmara Portuguesa de Comércio. Uau. E do nada eu comecei a sentir fadiga no ombro ao trocar a camisa, achei que era estresse. O tempo passou, do ombro passou para o braço, vim para Araranguá, morava em Porto Alegre, né? Fiquei aqui uma semana, melhorei, voltei para... Mas por que Araranguá? Tua família é daqui? Eu sou natural, sou araranguense da Gema. Tá. Então eu voltei para Porto Alegre, 3 dias depois, dos braços passou para as pernas, até que eu caí na rua. E em 45, 50 dias eu perdi todos os movimentos, pescoço para baixo. Cheguei ao ponto, depois de vários exames, porque eu fazia exames, não saíam nada, todos os exames saíam normais. Se os médicos não me olhassem, pessoalmente olhassem só os exames, essa pessoa está saudável. em perfeito estado. Eu mandei fazer rastreamento genético, de genes específicos, tudo que é possível na medicina hoje foi feito, tanto aqui como fora do Brasil. Nada, absolutamente nada. Como, né, minha família, mãe, tudo, a gente já tem um viés espírita, né? Há muito tempo, minha mãe há 35 anos, espiritismo e tal, a família de médios também, então a gente já entendia que aquele processo ali estava refletindo ou somatizado no corpo físico, mas não era a causa. E normalmente, quando a gente não é ensinado a sentir dor, já começa por aí. A gente acha que dor é ruim. Então, com uma dorzinha de cabeça, vai lá, pega uma droguinha e anestesia. Né? Então a gente se desespera quando sente dor. Só que a dor é apenas um indicador. E a gente vai lá, vai no sintoma, mas esquece de buscar a causa. Por isso que não se cura nunca. Então a gente teve todo um processo de investigação, né? Mas para resumir a história, então no final de setembro eu voltei para Araranguá, já tetraplégico, dificuldade de falar, de engolir, de respirar. Então meus irmãos praticamente abdicaram boa parte da vida deles, profissional em tudo, para cuidar de mim, literalmente, né? Porque uma pessoa desse tamanho, eu pesava 74 quilos, quando eu voltei para Aranaguá eu estava com 48,5, né? Então era quem me olhava na cama, olhava que realmente era alguém em estado terminal. Então a partir dali começou toda essa investigação porque o meu maior medo mesmo era ter que ficar parado. Então eu estava o tempo todo correndo, nunca era o suficiente.
sempre não, isso aqui é muito pouco, eu preciso fazer mais, sempre tem que ser algo fora do normal, sempre correndo. Então quando eu chegava em casa, em Porto Alegre, eu saía às 7 horas da manhã, voltava às 11h30 da noite, só trabalhando. Chegava no final de semana, tinha que receber algum grupo de empresários, uma coisa que vinha de fora, por causa de câmera, aquela coisa, então não parava nunca. Então quando eu voltei para Araranguá, o meu desespero é porque eu tinha que ficar na cama, assistindo televisão. Porque antes, as pessoas me falavam, né, porque a vida, ela nos dá algumas dicas. Às vezes por meio de alguém, alguma coisa que acontece, alguma notícia que a gente vê na televisão, alguma coisa. Sempre a gente atrai alguns sinais. Aquela história, né? Não, com os outros, comigo nunca vai acontecer. Né? Mas eu sempre dizia que, não, mas eu sou jovem ainda. Vou ter meu tempo para descansar. Até que um dia a vida veio e me deu com um cruzado de mão fechada. Então agora tu vai ficar quietinho aí. Quanto tempo tu ficaste na cama? Foram 3 anos. 3 anos? 3 anos. Eu voltei quando eu voltei para Araranguá, porque eu passei pelo Mãe de Deus, né, em Porto Alegre. Do Mãe de Deus fui encaminhado para clínicas, porque tinha o melhor quadro de neurologia, um dos melhores do Brasil, inclusive. Depois de 12 médicos eu passei, eles não sabiam o que era, disse, olha, volta para casa. O teu caso ou é atrofia muscular espinhal, como não tem um fator genético, muito provavelmente não é. Então o teu caso só pode ser, porque não tem outra opção, esclerose lateral amiotrófica raríssima, né? E no estado que tu se encontra, a gente não dá mais que 6 meses. E se daqui a 6 meses tu ainda estiver aqui, peça para tua família te trazer. Mas já te avisamos, a tendência agora é tu atacar a musculatura respiratória e já peça para tua família te colocar no hospital, porque daí é a fase final. Foi com esse diagnóstico que eu voltei para Araranguá. Mas não a tua cabeça, provavelmente, porque tu estás aqui, tu te entrevistando. Depois que tu faz inúmeros exames, vem um quadro clínico inteiro, né? Uma pessoa olha no teu olho e diz que acabou, tá? O teu passaporte está pronto, a gente acabou de pedir teu visto, mas como tem muita demanda, vamos esperar uns 6 meses para ver se sai. Só que eu voltei para Araranguá, já com muita dificuldade, né? Em fevereiro de 2013, eu tive peraí, eu sempre fui muito prático, né? Nunca gostei muito de mãe, assim, muita, né? Mas peraí, tanta gente que não anda, tanta gente que não enxerga. Qual é o problema? Se veio para mim, de alguma maneira eu tenho que ter força, porque não tem outro caminho. Vai adiantar eu entrar em drama aqui? Vai adiantar? Não vai. Então, quer saber? Eu vou me adaptar. E aí eu comecei a me adaptar. Eu pedi para meus irmãos, me colocavam de lado na cama, por exemplo. Fazia uma parede de travesseiro de um lado, uma parede de travesseiro do outro, porque senão eu caía, né? Eu não conseguia segurar a cabeça. E eu aprendi a usar o celular com o nariz, porque eu precisava me comunicar. E era um outro, hoje é um outro que eu tenho, mas era um menorzinho, assim, então aprendi, né? Não é fácil, mas eu aprendi a digitar com o nariz. Quando eu consegui usar o celular, mandando mensagem, WhatsApp, tudo com o nariz. Quando eu aprendi a usar com o nariz, eu me empolguei, agora o próximo passo é o computador. Como é que eu vou usar o computador? Com o nariz não tem condições, né? Para digitar e ver, não dá. Então, como quem sabe, com hashi na boca. E assim eu pedi, meus irmãos me colocavam na mesa da cozinha, eu tinha um pouquinho de movimento no ombro só, tá? Eu pedi para comprar um mouse sem fio, botava o mouse, assim, minha mão sobre o mouse, eu com muito esforço empurrava o mouse por cursor e até onde eu quisesse, e com o hashi na boca. E assim comecei a digitar vários textos meus publicados no Facebook, falando todos digitados com o hashi na boca, no passado. E assim foi se adaptando. E na época em Porto Alegre, um pouquinho antes de eu ficar doente, eu sempre gostei muito de ler, né? Eu gostava de ir de uma livraria lá, que é a Livraria Cultura, e aquela estante gigante de livros e tal, e eu vi um livro que me chamou a atenção. Era Terapia da Reforma Íntima, Psicoterapia Reencarnacionista. Mauro Kiwitico. Eu lia contracapas, pô, que interessante, né? Porque a família o tempo todo, a vida toda no espiritismo, estudando, em Umbanda, e toda essa coisa de espiritualidade, de imaginar, já estudei. Amanhã eu vou ler. E esse amanhã passou, eu fiquei doente. Aí descobri na internet, pesquisei um suporte de computador que ele dava para colocar o livro, segurar por página, e eu aprendi a folhear com hashi na boca. Aí eu fui ler o livro do Mauro.
Aí foi como, assim, os pingos nos is caindo, assim, não, eu preciso fazer essa terapia. Aí eu entrei em contato com ele falou, olha, tem uma terapeuta em São José, ele em contato, a gente fez um pacote assim meio que como eu era carregado, né, eu não andava, não mexia braço, eram meus irmãos que me carregavam. Então a gente fez maratona, era consulta com regressão junto. E assim eu fiz. E ali entendi porque que eu fiquei naquela situação, questão da minha personalidade congênita, porque a gente atrai por sintonia. E a partir dali, a gente encontrou um médico, pesquisador, que aceitou o meu caso, refutou de cara o diagnóstico e começou a pesquisar. E hoje, com um tratamento experimental, eu estou aqui recuperado. Porque para a medicina da Terra, até hoje, eu estar aqui, recuperado, trabalhando, não tem explicação. Tu és um milagre. O médico não gosta de dizer isso, não, né? Não. Mas seria isso. Qual tu acha que é a pior coisa que as pessoas podem fazer para si, no sentido de evoluir, de aprender, de viver melhor? Alimentar personagens. Seguir uma vida conforme disseram que tinha que ser. Terceirizar a responsabilidade da vida e dar poder aos outros, à sociedade e ao que dizem que tem que ser. Isso cria câncer, problemas digestivos, várias doenças neurológicas, porque tu está indo contra a essência. Tu consegues observar alguma evolução na humanidade, vendo sobre esse aspecto, esse ângulo? Porque me parece que a humanidade está cada vez mais vivendo da aparência, do poder, de coisas que lá no fundo não são as mais importantes. Me parece que a gente está cada vez mais envolvido nisso e menos ao essencial. Isso não vai contra a teoria da evolução espiritual? Parece uma aparente piora, né? Mas muitas vezes uma ferida, ela é tão profunda, é tão dolorida, que não adianta a gente ir lá e tratar de uma vez só. É preciso deixar respirar, às vezes é preciso deixar o pus, né? Toda aquela enfermidade sair, para que a gente tenha consciência do tamanho que é essa ferida, para depois, de acordo com cada uma, a gente curar. Todo mundo pode se curar? Claro. Jesus não dizia, vós sois Deus? Não adianta procurar fora, porque a gente tem uma tendência, como personalidade congênita coletiva, a sempre nos comparar com coisas muito distantes. A um santo, a um mestre, a um guru qualquer, sei lá, o Chico Xavier. Nossa, estou a anos-luz de distância. Imagina, nunca vou alcançar. E isso pode servir, inclusive, para o meu ego justificar muita coisa que eu faço. Se até Jesus na cruz, né, deu uma titubeada, imagina eu, qual é o problema? Né? A gente tem uma mania de se comparar. Mas aí não é um pouco injusto com as pessoas? Por exemplo, tu és um milagre vivo. E as pessoas que morreram por causa de doenças causadas por essa incompreensão, elas não mereciam? Não chegou a elas o conhecimento? Vou te dar um exemplo de Steve Jobs, por exemplo, que era um cara não só muito inteligente, intelectualmente falando, mas espiritualmente muito desenvolvido, e ele não conseguiu vencer um câncer. Por exemplo, por que o Steve Jobs não mereceu? Por que a Dona Maria não conseguiu? Por que o Paulo conseguiu? Primeiro, porque cada processo é subjetivo, né? Segundo, que existe uma questão de evolução coletiva. Mas o que a gente tenta reproduzir aqui é o que a gente passa no período pré-reencarnação. Só que a grosso modo, porque a gente está aqui numa esfera humana, a gente tem uma limitação, né? Antes não foi possível porque a humanidade não tinha condições de absorver. Dá um exemplo da chegada do Espiritismo. Foi uma coisa fora do comum. O próprio Allan Kardec desencarnou de problema cardíaco. Duas perguntas que eu tenho que te fazer antes de encerrar. Uma, se eu posso curar outra pessoa sem ela querer ou sem ela saber? Não. Pode auxiliar. Primeiro, se ela não quer, essa minha intenção de cura, ela não vai alcançar. Mas eu posso auxiliar de alguma maneira. E a última pergunta que eu quero te fazer é, você te acha assim um ser maravilhoso? Dentro do conceito divino, sim. Assim como tu, assim como todo mundo. Ah, não. Para, a tua história é muito mais maravilhosa. Não quer dizer, é porque a minha chama mais atenção pelo aspecto físico. Que todo mundo tem medo. Pode ter tido uma transformação interior em alguém que foi muito maior. Sim, porque é muito individual. Tá. E aqui, todo mundo, geralmente no início as pessoas buscam, eu quero fazer regressão. Né? Primeiro que aqui a regressão quem comanda não sou eu.
Tanto é que as pessoas que vêm a tratamento, a gente não chama de cliente, consulente, a gente chama de pessoa. Porque é alguém que está num processo evolutivo paralelo ao meu. Eu não posso me considerar melhor ou superior, mais evoluído. Bom, mas vamos supor que eu atingi o máximo de compreensão nesta vida. O que acontece? Vai para outros planos superiores. O aprendizado nunca cessa. É um exercício tão grande de desapego emocional. Eu não digo nem apego material, assim, da casa, do carro, enfim. Eu digo assim, é do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos. Como que a gente é tão independente? Então, mas peraí, então eu sou indivíduo, eu nem sei de quantas pessoas eu já fui filha, ou mãe, ou irmã. Isso é muito difícil de tratar, não é? Esse desapego emocional. Mas quando a gente entende que amor é liberdade, é o amor que cria a vida. É o amor que gera, que desenvolve e que cura. E é esse amor que uniu vocês nessa existência que vai unir por entre os mundos eternamente. Não vai parar. Pode inverter numa outra existência. Tem inúmeras possibilidades. E a gente aqui, quando mergulha fundo nisso e se permite botar para fora a nossa energia divina, a minha luz interior, a minha verdade, entre aspas, e que cada pessoa que cruza o meu caminho é uma oportunidade para eu aprender. Por isso que a gente não alimenta rótulos, nem cascas, nada. Porque o que importa é o conteúdo. Então é nisso que a gente busca aqui, servir de instrumento para o despertar de consciência e autocura. E foi esse instrumento que me fez não só permanecer aqui, nessa existência atual, como também transformar a minha vida. E dar sentido a ela. Porque antes eu tinha tudo que todo mundo aparentemente gostaria de ter, mas lá dentro nunca preenchia um vazio. Cada dia que eu chegava em casa sempre faltava alguma coisa. E hoje não mais. Então é que eu uso a expressão gratidão para tudo. A alegria que me dá em cada pessoa que vem à minha frente, como vocês hoje, a oportunidade que vocês têm, que me deram, de falar um pouco, de receber um pouco de vocês, essa troca de energia, que é uma troca de amor também, não tem preço. Querido, que coisa maravilhosa. Eu quero muito te agradecer por nos receber aqui, por compartilhar esse teu conhecimento e a tua vida também com a gente. Muito obrigada. Imagina, gratidão é minha, de coração mesmo, tá? Por ti, por vocês, por todo mundo, quem for assistir também, uma gratidão profunda. Eu fico por aqui hoje, mas semana que vem eu volto com outra grande personalidade. Um beijão. Tchau.